A vida de um rígido. Como é a vida de alguém que só procura status sem nunca se preocupar com ele mesmo? Nós temos 5 tipos de traços, são como se fossem estratégias, enrijecimentos do ego, defesa, entre outros tipos. E esses traços são o esquizoide, o oral, o masoquista, o rígido e o agressivo, o psicopata. Tem aqueles nas quais as cicatrizes, as marcas, elas aconteceram antes da formação do ego, e aquelas couraças, as cicatrizes, os traumas, as marcas, que aconteceram depois do desenvolvimento do ego. O nosso ego, né, a nossa sensação de que nós somos nós mesmos, vamos chamar assim, a nossa individualidade, ela começa a se desenvolver a partir de 1 ano e meio, 2. O pré-frontal ali começa a dar uma desenvolvidinha melhor também com os 3 anos, e termina ali o processo de milenização, às vezes entre 4,5, 5, até 6, 7 anos, alguns estudos, varia muito. Esses indivíduos, eles são dominados muitas vezes pelo esquizóide ou pelo oral, principalmente os pré-egóicos. Eles são considerados desenvolvimentos mentais, assim, que eles vão ter grande dificuldade de desenvolver qualquer coisa praticamente no mundo, devido a essas cicatrizes muito primitivas existentes na formação deles. E aqueles que são dominados, por exemplo, pela fase do anal, do masoquista, eles costumam ter a própria força de vida, a própria energia, as próprias vontades suprimidas. Assim como a partir do momento que o ego deles consegue tá no começo ali do desenvolvimento, eles também são considerados pré-egóicos. Já aquelas pessoas que são marcadas pelas características de rigidez ou de psicopatia, essas estratégias elas já estão mais linkadas a um estado egóico, embora que o psicopata também possa ser pré-egóico em algumas situações específicas. Quando a pessoa é dominada por uma dessas duas couraças, ela tem uma vontade, uma ambição nata, mas elas ainda possuem cicatrizes e marcas fortes do seu passado, que vão influenciar o teu dia a dia. Quando a gente fala do rígido, ele é um tipo que normalmente resulta de muito condicionamento dos pais, muitas regras dos pais, muita expectativa dos pais. Isso acontece muito quando um pai precisa treinar muito o seu filho, como se fosse uma criação, muitas vezes, até de um animal, uma domesticação, alguma coisa excessiva. Pode ser porque às vezes o filho é doente, então o pai foi obrigado a ser muito rígido na educação, no esporte com o filho, ser muito competitivo. Pode ser um ambiente doentio, pode ser uma família na qual o filho é usado de escudo em relação às relações de pai, mãe. Ele é usado como um escudo tanto pela mãe ou muitas vezes pelo pai, o menino ou a menina. Pode ser usado em situações na qual um dos pais sexualiza muito a criança, ou uma sexualização precoce, ou até mesmo em uma situação, os pais, assim, eles meio que excluem o filho ou a filha. Situações, por exemplo, que o filho é o príncipe, a princesa do papai, da mamãe, mas essa atenção ela é limitada, porque em determinados momentos os pais vão viver a vida deles, eles vão ter a relação deles, entre outras coisas, e a criança ela se sente excluída. Então, essa repetição de recompensa por condicionamento de bom comportamento, de boa performance, entre outras coisas, aliado a punições, programas, etc. Aí a gente pode entrar em neurociência, falar de sistema dopaminérgico de recompensa, que a dopamina ela move a gente. Então, a criança, quando ela condiciona a dopamina a determinadas situações, determinados comportamentos, isso vai acabar dando alguns problemas que no futuro, se o rígido não tiver uma dose grande de desafio, ou uma dose, por exemplo, de dificuldade, de aprendizado novo, qualquer coisa nesse sentido, ele vai ficar mais desmotivado, ou até mesmo o medo de entrar em campo, que muitos rígidos vão ter. Se eles não tiverem certeza da recompensa, da vitória, do sucesso,
eles temem entrar em campo, eles simplesmente não vão fazer nada, eles vão começar a procrastinar em alguns sentidos, e por aí vai. Então, com o tempo, né, eles aprenderam que esse bom comportamento, né, que eles devem evitar não ser o perfeitinho, não ser o que o pai e a mãe quer, o comportamento desejado. Né? No tempo antigo, né, a psicologia, ela colocava isso como condicionamento de maneira simples. Né? Hoje, com a psicanálise haitiana, entre outras coisas, a gente tem uma abordagem mais ativa quanto a essas questões. Então, como ele foi treinado no início da vida para focar no próprio comportamento, em alguns pontos ele vai acreditar que a vida é simplesmente em relação ao próprio funcionamento, do que ele é, o que ele faz, entre outras coisas. Eles entendem que eles têm que jogar o jogo da vida, senão eles não vão ser bons o suficiente, eles não vão ter recompensa. Então, de maneira simples, é como se existisse uma hierarquia, e ele precisa ser o melhor, ele precisa ser incondicionalmente insubstituível, qualquer coisa do tipo. Ele sente que lá para trás, se ele não era bom o bastante, ele era trocado, ele era excluído. Então, de certa maneira, ele vai ter uma motivação muito grande para melhorar, seja a finança dele, o dinheiro dele, ou seja, o status social. Ele é um robozinho em busca de status social, se você parar para ver. Ele gira quase que exclusivamente em busca dos próprios resultados e não do próprio self, quem ele é. Então, assim, essa hierarquia, né, a punição, a oposição, a recompensa, a dopamina lá, gerada pelos pais, tudo. Então, eles sempre vão estar em busca de uma promoção no trabalho, de uma vitória numa competição, eles sempre vão se esforçar ao extremo, chegar a ter burnout, a ficarem extremamente exaustos, só pararem com doença física, entre outras coisas ainda pior. Podem até mesmo se desfazer de amizades antigas por novas amizades, pela mesma razão, se eles julgarem que um novo amigo, por exemplo, vai jogar ele para cima, vai motivar ele, e ele simplesmente acabar com a amizade antiga, que muitas vezes podia ser uma amizade ótima, uma amizade ali que servia de base, de suporte, entre outras coisas. Então, dessa maneira, o rígido ele é muito feliz, né, de participar dessa competição da vida, de ser parte dessa competição da vida, né, o que faz ele ser muito mais propenso a sistemas mais predadores, mais capitalistas. Evidente que há exceções, principalmente nas mulheres, em homens também. O rígido tem muita necessidade de pertencimento, então muitas vezes ele vai fazer coisas idiotas até contra as próprias ideologias dele, em prol de pertencer a alguma ideologia, né, em ter um norte, como dizia o Cazuza, ideologia. Então, assim, esses testes instintivos que eles passam é para simplesmente ir em busca de status social, subir na hierarquia das pessoas, subir na hierarquia da vida, como vocês quiserem passar. Eles vão fazer muito teste, muita seleção com as pessoas ao redor dele para ele ver se elas realmente estão no mesmo nível dele, porque se ele se esforçou tanto, ele estudou tanto, se preparou tanto para aquilo, ele espera que os outros tenham a mesma capacidade dele, e daí vem, de certa maneira, um criticismo tirânico que os rígidos têm, eles simplesmente vão cobrar excessivamente do outro, só que o robô, de certa forma, a máquina, habitualmente é o rígido. As outras coraças, elas não estão condicionadas nesse extremo, não estão condicionadas para que eles sejam essas máquinas insensíveis com si mesmo, a ponto de só se preocuparem com o resultado final e não com a própria felicidade, que é o que o rígido faz. Ele é muito dominante em qualquer hierarquia. Ele é um animal que é simplesmente como se fosse o mais dominador entre todas as coraças. Então, se você pensar, isso é realmente um problema para a vida de hoje aqui no Ocidente, que ela só beneficia se o cara for muito bom, se a mulher for muito trabalhadora, produzir pra caramba, etc. Então, de certa forma, essa vida doentia que a gente tem nos tempos modernos, ela favorece muito quem é extremamente rígido. Então, é uma coisa complicada. E, obviamente, que isso vai causar diversos problemas. A gente pensar no self, né, na vida pessoal da pessoa, enquanto existe ali um significado, né, de você é uma parte, talvez, no jogo de tabuleiro, o rígido é o traço que mais tem dificuldade de relaxar, de entender que às vezes ele tem que parar, tanto que normalmente ele só para estando doente, estando
com burnout, estando exausto, não aguentar mais mexer um músculo e por aí vai. E até uma coisa que eu falo direto, eu lembro uma vez, eu falei isso numa aula, eu já falei isso também de graça, que eu lembro uma vez que eu estava muito doente, acho que era o ano passado, e eu lembro que os alunos não queriam nem que eu desse aula. Eu lembro que eu soltei uma pérola, que eu falei que não, que meu corpo ficou doente, essa porcaria que se vire, ele mesmo que cure sozinho, pô, porque não fui eu que quis ficar doente, então dane-se. E aí você vê o quanto pode ser maléfico para a nossa mente esse tipo de coisa. Então, assim, o rígido ele tem que entender que ele tem que ter um nível de funcionamento, de descanso mínimo, para ele conseguir fazer o papel dele ou ter o desempenho que ele quer. Ou aceitar a ajuda dos outros, que é outra coisa que o rígido tem muita dificuldade. Então, assim, de maneira simples, ele tem que entender que ele não é simplesmente o que ele faz. Ele pode ser perfeito, mesmo não sendo perfeito. Ele pode ser perfeito com as falhas dele, com as coisas que fazem ele ser único. Não necessariamente ele precisa ser o tempo inteiro uma máquina. Uma vez que ele entenda que ele mesmo pode recompensar as pequenas conquistas ou recompensar o próprio descanso que é necessário para essa coraça, de certa maneira, é uma existência até maligna, no sentido que ele muitas vezes ele pode ter uma ideia ótima, ele pode começar a conseguir o objetivo dele, pode começar a fazer, pode ser, sei lá, o melhor áudio, o melhor vídeo, o melhor produto que alguém possa fazer daquilo. E se ele não tiver ainda bem com ele mesmo, não tiver livre das próprias coraças, das próprias amarras, se ele não tiver um senso mais profundo do self dele, e não dessa necessidade de conquistar, de ganhar, ganhar, ganhar que ele tem, ele pode simplesmente funcionar como um hamster dentro de uma gaiola. Ele vai sempre correr e nunca vai sair do lugar. Ele vai estar sempre dentro daquela gaiola, correndo, 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 sem sair do mesmo lugar. Ele pode entrar num loop existencial de estudar, 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 estudar e nunca colocar em prática o que ele está aprendendo. Isso é uma coisa muito séria. Então, é necessário a gente ter fazer na pessoa rígida esse sentimento de existência, esse sentimento de que ele é mais do que o que ele conquista, ele é uma pessoa. Então ele tem que basicamente sair desse caminho, desse labirinto, né, que ele se colocou, pelo fato, né, dele estar sempre em competição, sempre ali no limite, sempre querendo ser melhor, sempre se aprimorando, etc. Ele pode chegar num beco sem saída, que qualquer estímulo não faça mais nada nele. Então, conforme eles vão ficando mais velhinhos, diminuindo a própria coraça, a energia deles às vezes começa a ficar mais menor e menor, né? Os traços com mais energia, quando a gente entra nesse ponto, são o rígido e o masoquista. E o rígido, em especial, ele é praticamente energia pura, ao contrário do masoquista que contém a própria energia. O rígido é uma fonte de energia, a gente pode falar assim, de disposição. Então, eles vão sempre, pelo menos no começo da vida, se esforçar ao máximo, até fora do limite, até entrar em depressão, em burnout, qualquer coisa do tipo, que é o que vai fazer eles pararem, muitas vezes, uma doença severa. Aí, muitas vezes, pode entrar uma autoimune, pode entrar N questões para fazer a pessoa parar. Quando a pessoa não entende o que está acontecendo no corpo, a mente tem que agir, né? É igual você pensar uma pessoa em estado de mania ou, bom, qualquer coisa, não vamos entrar em patologia, até porque eu não sou psiquiatra, não posso fazer isso. Mas quando a pessoa está num estado eufórico, que ela não sai desse estado nunca, ela está, de certa forma, matando a própria máquina, matando o próprio corpo, porque se um motor não descansa, ele vai superaquecer e entrar em colapso, explodir. Mesmo o motor, ele precisa de um sistema de resfriamento ali, ele vai ter um sistema de refrigeração, né? Ele vai ter que ter ali uma determinada quantia de ar entrando para misturar o combustível, etc., né, dentro do motor. O nosso corpo não é diferente. Se você usa os seus recursos até se exaurir, alguma hora você vai pagar o preço disso, né? Não é uma coisa simples. O rígido acreditar que ele sempre tem que ter uma performance absurda, que ele tem que se comportar como uma máquina, que não pode expor os próprios sentimentos, uma hora ele vai pagar o preço disso. Evidente, né, que, como já dito antes, na cultura ocidental, esse robô, essa máquina é poderosa, né, um exemplo a ser seguido, nossa, uma fonte de sucesso inesgotável. Mas ele precisa acordar que algumas coisas
na mente, né, elas são... A gente tem que ter um equilíbrio, né, no nosso corpo, uma quantia mínima de descanso. Do contrário, alguma hora o cara vai lá trabalhar 40 anos sem ter férias e alguma hora ele fala, agora eu vou parar, eu vou tirar férias. Normalmente é quando o cara infarta, porque ele não consegue desligar a mente dele. Outros traços, como o masoquista, tem ainda mais essa dificuldade, né, de se permitir a diversão, de se permitir as férias, mas isso é tema para depois. Então, de maneira simples, ele tem que se manter sempre adiante, sempre em busca do que falta, melhorar suas fraquezas, né, porque não pode ter fraqueza, o rígido não expõe fraqueza, é um dos traços que menos vai em terapia, assim como o psicopata é outro que raramente vai fazer terapia, né, é o último a estar num divã, a estar numa terapia, ao menos que ele seja obrigado por algum motivo maior, salvo raras exceções. E mesmo assim, o rígido, se ele expor fraqueza ou se ele falar que ele não é perfeito, isso é uma fraqueza, seja pela visão da nossa sociedade, seja por qualquer outra ótica, ele vai se sentir deslocado, ele vai se sentir fora, ele vai sentir que aquele sistema dopaminérgico de recompensa que ele aprendeu na infância, que tinha que ser perfeitinho, tinha que fazer tudo, etc, etc, que ele não está fazendo isso. E automaticamente ele vai se sentir mal. Então isso começa não só, né, na própria cabeça da pessoa, também começa do jeito que é a sociedade ocidental. Ela é muito predatória nesse sentido. Você não pode ser fraco, você não pode ter uma depressão, você não pode parar, você não pode fazer nada do tipo. Isso é muito complexo. Então, assim, simplesmente parar, tentar de fazer isso, muitas vezes ele vai sentar horas e horas ali meditando, tentando se mudar. É meio irreal, é fora do funcionamento do rígido. Mas se ele conseguir se manter presente, né, sem estar como um robô, sem estar no piloto automático, que seja, já é uma maneira de ele estar em contato ali com o próprio corpo, o que ele faz, o que ele não faz, etc. Então ele não deve se sentir ou se tratar como uma máquina, ele tem que entender que por mais que a gente tenha objetivos de vida, coisas a fazer, dinheiro a conquistar, pessoas a sei lá, muitos rígidos aí tem família também, né, e o rígido normalmente é o melhor pai, a melhor mãe, ou ele separou, ele vai ser o melhor conquistador, ou depois de separar o melhor não sei o quê, e por aí vai. Então, assim, a gente pode pensar assim que ele deve fazer uma pausa, fazer uma meditaçãozinha rápida, sair para tomar um café, qualquer coisa que pare, né, aquela rotina insana, infinita que o rígido tem em busca dos objetivos dele o tempo inteiro. Sentir um pouquinho, né, do próprio corpo, respirar, qualquer coisa. E é gozado eu falando isso, dá até vontade de rir, porque é uma coisa que não dá vontade de parar de fazer as coisas. Ainda mais do jeito que a vida hoje, a gente quer fazer o tempo inteiro sem parar, e só para quando tá doente, literalmente, né? Muito estímulo hoje em dia. Então, basicamente é isso. Mesmo que você tenha um trabalho aí muito árduo, né? Muito assíduo, às vezes você deve pegar uma pausa, né? Sentir o teu corpo, meditar, que seja por minutos, qualquer coisa. Sair do teu teclado, levantar o teu bumbum aí, que às vezes está horas trabalhando numa cadeira, né? A gente tem uma quantia absurda de microvasos aí, principalmente na região da virilha, que a gente está sempre comprimindo quando está sentado. Ou até mesmo a respiração. A maioria das pessoas hoje, elas não conseguem focar na respiração, não conseguem fazer uma respiração digna e, igual eu falei ali atrás da história do motor, a respiração ela é parte, né, da nossa infusão de energia, de vontade, de combustível que a gente tem no dia a dia. Então, basicamente é isso. Parecem coisas triviais, mas elas fazem uma diferença absurda. E vamos encerrando aqui, né? Vejo vocês aí na próxima. Deixa aí a sua curtida pro algoritmo, compartilha, marca aí quem você acha que pode ser beneficiado pelo conteúdo e siga a gente aí, ou marque, né, nas plataformas aí que eventualmente você está nos seguindo e é isso aí. Consciência.